Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para fazer uma revisão rápida, do nosso conteúdo, que vai estar na provinha de vocês mais tarde, não é isso? Então, nós iremos revisar a matéria das unidades 8 e 9, certo? Na unidade 8 nós temos, então, as palavras e pronomes interrogativos, Interrogative words, Interrogative expressions, que são aquelas que eu disse para vocês, para a gente brincar, que eram perguntas de detetive, para ser fácil de lembrar. Então, quem, quando, como, onde, porquê, esse tipo de perguntas que o detetive se faz nos mistérios, são essas perguntinhas aí, as palavras ou pronomes interrogativos, tá? Então, se vocês olharem para essa tabelinha que tem na página 58, vocês vão ver todas essas perguntinhas. Vamos lá. Então, aqui seria bom vocês memorizarem, Então, vamos ver aqui. What significa qual ou o que. Por exemplo, a gente pergunta, what is your name? Qual é o seu nome? Ou então, what is happening? O que está acontecendo? Depois temos who, significa quem. É uma das primeiras coisas que aprendemos em inglês. Who are you? Quem é você? Depois nós temos where. Where significa onde. A gente pergunta às vezes de onde a pessoa é. Nós já estudamos isso, inclusive. Where are you from? De onde você é? When. Quando. When it's your birthday. Quando é o seu aniversário? Então depois nós temos aqui why. Por quê? Perguntando. Certo? Existe o porquê de resposta, mas ele não está nessa lista porque ele não é uma pergunta, Ele é uma respostinha. Essa aqui é uma lista das perguntas. Então, why? Por quê? Aí você responde com because, que escreve because. A gente já viu também. Aqui temos how. How significa como, quando a palavra how está sozinha. Mas existe também o how acompanhado de outras. Aí muda o sentido, certo? Então, o que nós temos aqui? Alguns deles nós, inclusive, já conhecemos. Você tem how many. How many é para você perguntar quantos ou quantas de alguma coisa. Por exemplo, how many books do you have? Quantos livros você tem? How many friends do we have? Quantos amigos ou amigas nós temos? Depois você tem o how junto com a palavra much, que é para você saber o preço das coisas, How much, quanto, quanto custa. Ou então para você saber quanto de uma coisa a pessoa quer, por exemplo. A pessoa vai tomar café com você e você está colocando o açúcar. Aí você pergunta, how much sugar? Quanto açúcar a pessoa quer, Por exemplo, ou então ela está com sede. How much water? Quanta água você quer, Um copo, 2 copos, ok? Depois você tem how old. How old também é uma das primeiras coisas que aprendemos. Você está perguntando a idade de alguém, How old are you? Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Aqui na listinha, por último, nós temos which. Which significa qual, certo? Você está escolhendo. Which one? Qual desses aqui? Certo? Isso tem na página 58, essa tabelinha. Aí alguns exemplos aqui, que eu inclusive já citei, What is your name? Vejam que eu coloquei em vermelho o pronome interrogativo, ou a palavra interrogativa. Qual é o seu nome? Where is your school? Onde é a sua escola? Who is your teacher? Quem é o seu professor? How many students are in the classroom? Quantos estudantes há ou quantos estudantes tem na sala de aula? Certo? Aqui, como a gente não tem tanto tempo para fazer e depois corrigir, eu trouxe para vocês alguns exercícios referentes a essa matéria, as palavras interrogativas, interrogative words, onde já tem a respostinha para vocês verem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar por que a resposta certa é essa, tá? Como eu sempre digo a vocês, certo? O importante não é você saber exatamente qual é a resposta certa do exercício, mas como é que chega na resposta certa. Porque de que adianta, por exemplo, você ler essa aqui e você vê que a resposta é where, se você não souber por que é where, certo? Você tem que saber o porquê para você acertar. Então, ele pede aqui para completar as frases, com alguma palavra interrogativa mais adequada. Por exemplo, aqui diz assim,
Is John from? Como eu disse agora há pouco, quando você fala from, você está perguntando de onde a pessoa vem, né? O from é o lugar de origem daquela pessoa. Então, se eu quero saber de onde, a palavra para onde é where. Se você voltar na tabelinha da página 58, você verá aqui, ó, onde, where. Então, eu sei qual palavra usar, certo? Você precisa saber qual palavra vai usar. Por isso que não tem problema vocês verem esse exercício respondido, né? Eu nem passei ele para vocês, na verdade. Eu deixei para usar aqui na nossa revisão, certo? Então, depois você tem o quê? Na letra B, veja aí. Você tem, ó, time is it. Quando a gente tem a palavra time, ó, tem a ver com tempo. E aqui, pela resposta, a gente também pode deduzir, como se fôssemos detetives, né? Deduzir, chegar a uma conclusão de qual é a palavra adequada para essa pergunta. Ó. Ele diz aqui, it's 12 o'clock. Quando a gente tem número e em seguida a gente tem essa palavra o'clock, nós estamos falando de hora. Então, ele está perguntando qual é a hora, né? What time is it? Que horas são? Como a gente diz normalmente em português, né? Então, what. Na letra C, o que é que você tem? Is talking to Mary. Susan is. Então, você sabendo que o is é o verbo to be, né? Que significa é ou está, falando com a Mary. Susan está. Então, se eu estou dizendo quem está falando com a Mary, é claro que eu vou usar o quem em inglês. Se você voltar lá na tabelinha, você vai ver que quem é who, certo? Então, vocês têm que saber o mais adequado. Vocês têm que saber a traduçãozinha, né, de preferência e o mais adequado para usar em cada tipo de pergunta, tá? Depois nós temos aqui a segunda questão. Leia as frases abaixo, né, e escreva duas perguntas, né? Usando as palavras interrogativas, certo? Então aqui tem, ó, John is an actor. O John é um ator. He is at home. Ele está em casa. Então qual é a pergunta que você vai fazer? Então aqui, ó, John é um ator. Então posso perguntar qual é a profissão do John. Aí aqui ele perguntou, ó, what's John's occupation? Ou então job, né? Qual é o trabalho? Qual é a ocupação do John? A outra palavra, a outra frase diz, ó, he is at home. Ele está em casa. Então, se eu estou dizendo aonde ele está, eu vou perguntar onde ele está, né? Where is he? Como tem bem aqui, né? Na letra B. Então, é uma coisa para você deduzir, né? Pela resposta, você vai deduzir que pergunta foi feita. Terceira. Choose the correct alternative to answer each question. Ou seja, escolha a melhor alternativa para responder. Então, aqui, ó, where are you from? Nós já falamos isso aqui pelo menos 2 vezes hoje. De onde você é, né? Então, eu sou da minha casa? Não. Ela é professora? Nada a ver. I am from Brazil. Ó, por isso que está marcado. Eu sou do Brasil. Então, muitas vezes acontece isso também, que é outra dica. Ó. Uma palavra que tem na pergunta e também se repete aqui, ó, na resposta, deve ser a resposta certa. Não é uma regra, não é sempre, mas muitas vezes isso faz sentido e você pode acertar. Vamos olhar lá em cima. Who are you? Né? Quem é você? As respostas possíveis. Eu sou um estudante. Tem um relógio, ou existe um relógio. E existem maçãs. Então, a única que faz sentido é sou um estudante. Né? Quem é você? Sou um estudante. Só que para você saber que a resposta é essa, você precisa saber o quê? Que essa palavrinha who, essa palavra interrogativa significa quem. E que I am significa eu sou. Se você não souber disso, você não vai acertar isso aqui conscientemente. Talvez acerte na sorte, mas é melhor não contar com isso, né? É melhor você estudar e saber. Então vamos depois. Ó. What is this? O que é isso? Ela é minha professora? Nada a ver. Elas são enfermeiras? Nada a ver. This is a textbook. Esse é um livro-texto. Essa é a única que faz sentido, então é claro que ela tem que ser a resposta certa. Então, veja, tem is this aqui na pergunta e tem this is aqui na resposta. É uma dica, tá? Vamos ver a quarta questão, que é para você combinar as colunas. Essas colunas são facilmente combináveis. É só você olhar pela tabelinha da página 58, que você vê, por exemplo, aqui, who, que é a letra A, está bem aqui, ó, quem. Muito simples. Aqui nessa quinta questão, o que é que você tem? Ó? Tem que fazer perguntas para essas respostas aqui, usando quem, onde e qual ou o que.
Então, na letra A tem, meu nome é Brian. Então, a pergunta é, qual é o seu nome? Ou em inglês, what is your name? Na letra B, he is here. Ele está aqui. Então, a pergunta deve ser, onde ele está? Em inglês, where is he? Na letra C, he is my father. Ele é meu pai. Então, a pergunta deve ser, quem é ele? Ou seja, né, who is he? Tá? Então, por hora é isso. Boa sorte novamente. Goodbye e see you. Até mais tarde.